Muito bom. Divulgando, né? Muito bem, 19h30, a gente vai começar com uma leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O nome da leitura é Como Sofres? Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Pedro. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Essa leitura foi escolhida porque nós estamos num momento realmente complicado, né? A gente está vivendo aí um momento de incertezas, do desconhecido batendo a nossa porta, e a gente fica se perguntando, né? Será que eu estou sofrendo bem? Será que eu sei bem sofrer? Fica aí, né? A oportunidade da gente compreender que é necessário analisar e aprender com aquilo que está vindo, né? As mensagens que Deus manda para a gente, seja através de dor, de alegria, a gente tem que entender e trazer para a gente como aprendizado. Camila está dizendo ali para a gente pedir para o pessoal se inscrever no canal do Nefa e ativar o sininho, que toda vez uma pessoa ela vai ser avisada. Então aí, pessoal, ativar o sininho aí, tem um sininho próximo de vocês na tela, por aí, vocês ativam e a gente vai dar esse recado lá nos trabalhadores e em todos os outros órgãos, tá? Bom, a nossa prece vai ser diferente. Eu optei por fazer musical, a gente está precisando sorrir, como disse o Lenart ali, né? Então, eu vou fazer uma música como prece, e não só a prece de abertura, mas a prece de encerramento vai ser também uma canção espírita. E eu vou trazer uma música que a gente trabalhou no EMEC, que foi um encontro de carnaval com os jovens, e ela tem uma letra que nos traz tudo que nós precisamos para esse momento que nós estamos vivendo. Então vamos refletir, vamos tentar fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e compreender o que é que Deus quer para nós e qual é o nosso papel num trabalho de cura, não só para a gente, mas para a humanidade. Se a vida
vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até a luz do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja eternamente como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até a luz do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja eternamente como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Que eu seja eternamente como um girassol. Muito bem. O tema de hoje que nós vamos trabalhar é o poder das palavras. E eu acho bacana, inclusive vi ontem uma postagem de uma amiga minha que está presente no chat, a Malu, falando sobre as palavras, que a gente percebe como era antigamente, como era agora, como a gente usava antigamente, como a gente usa agora. E existe sempre essa coisa diferente, né? Só para a gente começar com algumas curiosidades, a maçaneta, ela tem, é interessante que a palavra maçã, a maçaneta vem do diminutivo de maçã. E aí o pessoal olha e fala, mas o que que tem a ver, né? Maçaneta e maçã. É que antigamente a maçaneta ela era redondinha, tinha o formato de maçã. Por isso eles deram o nome de maçaneta. Olha que curiosidade legal, né? Realmente, Vanessa, essa música é espetacular. Alisson, boa noite. Palavras que a gente não usava na década de 90. Bullying, carregador, GPS, light, tem outras, né? Eu citei algumas para a gente perceber como a gente vai também evoluindo com relação às palavras. Alguém sabe? Boa noite, Jonathan. Alguém sabe de onde vem
o termo puxa-saco, puxa-saco, bajulador, que a gente fala, nossa, aquele é puxa-saco, vem do meio militar. Antigamente, os oficiais, eles carregavam nas viagens os sacos de dormir, os sacos de roupa dos oficiais superiores. E aí, isso foi trazido para a gente como uma usada, né? É usado hoje como puxa-saco. É legal a gente perceber como a palavra também foi mudando, né? Coisas que a gente fazia antes e hoje nós fazemos diferente. Afinal de contas, o que são as palavras? As nossas palavras são filamentos sonoros, revestidos por nossos sentimentos. Quem fala isso para a gente é Hamed, no livro Palavras e Atitudes. Olha que lindo! São filamentos sonoros revestidos por nossos sentimentos. Então, quando eu expresso alguma coisa, quando eu falo alguma coisa, eu estou imprimindo na minha fala tudo que está dentro de mim. Jesus já dizia isso, né? A boca fala do que tem dentro o coração, né? Então, eu vou colocando para fora aquilo que eu sinto. E as nossas atitudes são expressões determinadas e assinaladas do nosso comportamento mental. Então, eu penso, eu falo, eu expresso através da minha fala aquilo que eu pensei, aquilo que eu senti, e a minha atitude, ela é como se ela formatasse aquilo que eu senti e aquilo que eu falei. Por quê que a gente fala? E tem até uma brincadeira, né? O pessoal fala, temos que ouvir mais e falar menos. Porque, na verdade, eu tenho dois ouvidos justamente para isso, né? Para ouvir mais e falar menos. Por que a gente fala? Qual é o objetivo da gente falar? Se a gente for pensar, nós vivemos em um mundo de relações e vibrações. Comentário do Carlos. Por isso, na Gênese bíblica é narrado sempre: e Deus disse, faça-se a luz, e Deus disse. São palavras, realmente. E Deus disse. Quer dizer, usava o termo Deus disse para mostrar a importância da fala, né? Seu sentimento de amor, através das suas palavras, criaram e continuam mantendo o universo, sem dúvida. Sem dúvida, Carlos. Nós vivemos num mundo de relações e vibrações. Relações e vibrações. Vamos pensar que todo momento que eu saio de casa, que eu acordo, vamos pensar no acordar. Acabei de acordar. Agora, no momento em que a gente não está indo para o serviço, nós não estamos saindo para escolas, estamos em casa, no isolamento social, que é necessário para a nossa saúde. Então, é preciso trabalhar com exemplos reais. Hoje, nós acordamos, saímos do nosso quarto, atravessamos até a sala, até a cozinha. Ali nós encontramos alguém. Relacionamento. A gente encontra pessoas dentro do nosso convívio, dentro da nossa célula família, que têm vibrações diferentes da nossa. Primeiro, elas têm vibrações diferentes da nossa, já porque são indivíduos diferentes, porque são seres completamente diferentes. Então eu penso de um jeito, eu sinto de um jeito, a minha carga vibracional é uma. A do outro é completamente diferente. O que seria do verde se só existisse o azul, né? Então, e aí ainda, adicionado a isso, ainda tem o nosso estado de espírito do dia. Percebam que num momento de isolamento, depois do... O pessoal faz muita brincadeira no Face, a gente tem visto aí, né? 15º dia da quarentena, e aí vem uma piadinha, um meme, uma brincadeira, porque é difícil ficar isolado muitos dias, trancado no convívio de pessoas que nós escolhemos para ser a nossa família, de pessoas que nós temos que aprender a amar, que temos que conviver, que temos que conversar.
E a gente sente dificuldade. É mais fácil para a gente sair para a rua e viver com pessoas estranhas do que ali naquele miolinho que é a nossa célula de evolução, onde nós precisamos realmente trabalhar, né, as nossas imperfeições. E, e as vibrações que a gente recebe nesse passear pela sala e pela cozinha são vibrações completamente diferentes e também com impressões pessoais de cada um que está ali. E por que que nós falamos? É falando que nós aprendemos. Se eu não falar, eu não vou aprender. Eu não vou saber. Às vezes a gente quer que o outro adivinhe aquilo que eu estou pensando. Quantas vezes a gente já deu esse exemplo, né? Eu gosto de citar a Vanessa, que uma vez comentou que viu um chocolate uma vez num lugar e ela estava com o Vinícius e ela pensou: ai, que delícia de chocolate. No outro dia, ela imaginou: acho que o Vi vai trazer para mim o chocolate e ele não trouxe. Por quê? Porque ela não falou, ela não usou da ferramenta palavra. Amor, eu gostei daquele chocolate, eu fiquei com vontade, traz ele para mim amanhã. Não, aí vem motivos para brigar, motivos para a gente se desentender dentro de casa. E são dos pequenos motivos, dos pequenos, que a gente cria um grande inferno, um problema muito maior, por falta de usar a ferramenta pequena, a ferramenta da palavra. É falando que nós ensinamos. Olha, nós aqui hoje numa live, uma ferramenta diferente para todos nós. A gente está aprendendo a lidar com isso e estamos falando, conversando de doutrina, porque nós não podemos estar na casa física e nós estamos aqui passando o conhecimento, passando aquilo que nós nos preparamos com a palavra, apenas com a palavra. Quando eu fiz aquela canção no início, uma canção que traz uma letra, que traz uma inspiração, que traz um movimento de alguém que teve que pensar lá atrás, que teve que sentir lá atrás e trouxe tudo isso para nós pela palavra. É falando que nós ajudamos. Repetindo esse exemplo da live, da gente estar aqui trazendo a palestra online, é justamente porque as pessoas precisam de consolo, precisam estar amparadas, precisam estar com esse conforto da doutrina. E quando a gente fica longe, a gente se perde um pouco, a gente perde na vigilância, a gente perde na disciplina, a gente começa a cometer pequenos erros, porque não tem essa constância. Então, o ensinamento trazido dessa forma, ele é compartilhado e ele é produtivo. Então, a palavra que ensina, é a palavra que ajuda. É falando que nós sentimos quando a gente ouve uma canção, quando a gente fala uma frase de amor, quando a gente diz para alguém eu te amo. Agora, em tempos que não se pode abraçar, em tempos que não se pode tocar na mão, dizer eu te amo é muito importante. É importante você entrar no WhatsApp e chamar um filho que está longe, que está distante, e dizer para ele eu te amo. É importante ligar, pegar o telefone e dizer eu te amo, eu estou com saudade, eu sinto falta. Agora que eu estou longe, eu estou sentindo falta. Então é importante falar, é falando que nós perdoamos, porque a mágoa é uma brasa em chama que fica na nossa mão e queimando apenas a nossa mão. Porque se a gente não aprender a perdoar, a gente não sentiu. E só sentiu o calor, só sentiu o fogo, né? É falando que nós descobrimos novos horizontes, novas coisas. Olha a importância que tem a palavra na nossa vida. É falando que nós granjeamos amigos. E por falar em amigos, vocês estão muito quietinhos. Os comentários pararam, vocês podem interagir. A reforma íntima é para vocês falarem e para a gente usar os comentários de todas as pessoas que estão aqui entrando. Então, pessoal, fiquem à vontade. Eu vou ler todos os comentários, então vocês podem ir dando os seus pitacos no meio do nosso estudo. E para o Lenart rir mais um pouquinho, água.
Muito bem, continuando aqui, a gente se pergunta, e aí eu repasso a pergunta para vocês. Qual a importância da palavra humana para a gente conquistar a evolução espiritual? Vanessa, e como falar o que sentimos nos deixa mais leve e nos faz perceber os nossos sentimentos? É verdade, é verdade. É como tirar um caminhão de dentro da gente. Especialmente para as pessoas que são assim fechadas, né? Que são mais tímidas, que têm medo daquilo que o outro vai dizer. Então a gente fica realmente mais leve e a gente observa aquilo que a gente está sentindo, porque é como se eu estivesse falando algo que eu já escutei. Eu estou repetindo o ensinamento, né? A pergunta foi, repetindo para vocês, hein? Vamos ver as respostas aí. Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? A gente quer evoluir, a gente precisa, né, crescer espiritualmente, e a palavra é uma ferramenta, é um instrumento. Como? Como que ela vai me ajudar a fazer isso? Nós estamos aqui hoje, trazendo conhecimento, dividindo experiências, conversando numa noite de quarta-feira, apenas conversando. Algumas pessoas estão sentadas esticadas no sofá, né, só escutando. Às vezes não precisa nem ficar olhando na tela, estou ouvindo a Lili falar e é a palavra que está chegando. Está chegando como um mecanismo de evolução. A palavra é um dom divino, é um talento dado pelo Pai para todos nós. E aí você fala assim, mas tem gente que vem mudo, vem sem esse talento. E eu vou dizer para vocês, uma vez eu fui visitar uma casa de passagem, aqui em Itajubá tinha uma casa de passagem que as crianças entravam, ficavam um tempo e depois elas saíam para adoção. E quando eu cheguei nessa casa de passagem, tinha um molequinho de acho que uns 3, 4 anos de idade. O menino é mudo, era mudo na época, mas deve estar grande agora, né? Mas ele falava mais do que todas as crianças de dentro da casa. Incrível. Ele grudava na perna da gente e balançava e fazia gestos. Então, incrível como mudo, e ele falava muito mais. A Malu está dizendo para a gente o seguinte: quando converso, organizo meus pensamentos para poder passar a mensagem que quero passar. Olha que legal essa informação. Porque muitas vezes eu estou imbuído de sentimentos, eu estou imbuído de dor, de sensações, e às vezes eu preciso falar alguma coisa e eu não posso jogar tudo junto, é preciso organizar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, para eu ser clara e ao mesmo tempo também ser caridosa, né? Não machucar ninguém, não magoar outras pessoas com aquilo que eu vou falar. Carol, oi Carol. Às vezes nossos sentimentos são confusos enquanto estão na nossa mente, mas a partir do momento que colocamos para fora, eu acredito que ela ia terminar isso, eles ficam mais claros, né? Exatamente. A gente pensa e aquilo, né? Aquilo fica confuso. Parece que eu ainda não assimilei, não consegui controlar. E aí quando eu coloco para fora, tudo faz sentido. Exatamente, Carol. É exatamente assim. Então, por isso a necessidade de falar. E aí nós temos que entender, né? Por intermédio da palavra, nós estamos transmitindo emoções, sensações, sentimentos. E aí volta naquilo que a Malu falou. Organizar. De que forma eu estou passando? De que forma eu estou colocando para fora esse sentimento? Nós estamos todos nós, conectados. Conectados numa grande rede e conectados pela palavra. Se a gente for fazer uma analogia, pensar dessa forma. Deus fez o verbo para que a gente pudesse trocar energias. Então lembra aquela brincadeira do barbante que a gente jogava, né? Cada um pegava uma parte e ia fazendo uma grande teia. Se alguém soltasse, toda a teia ia se desfazer.
E ao mesmo tempo, cada um que recebia o barbante, quando a gente jogava, recebia com aquela força que foi impressa na hora que eu joguei. Então, a palavra é exatamente assim. Ela vem com a energia que eu imprimi nela. E ela vai chegar para mim com a força que o interlocutor colocou. Vanessa está dizendo: penso que através da palavra podemos construir e destruir. A palavra é uma ferramenta poderosa de evolução ou de aquisição de novos débitos, com certeza. O Alisson está dizendo: até mesmo palavras duras às vezes nos fazem evoluir, pois as pessoas podem enxergar algo que nós não enxergamos. Sim, sim, Vanessa, é uma ferramenta poderosa de evolução, com certeza, é o que nós estamos falando. Pode construir e pode destruir. E aí nós entramos no comentário do Alisson. Realmente, as palavras duras podem construir e podem destruir. É preciso falar? Sim. De que forma? Lá para frente a gente vai dizer como é que a gente vai trabalhar essa forma de falar, né? Sem contar que a palavra é tão forte que às vezes dói mais do que qualquer coisa. E outra, Carol, não é só a dor que ela traz. Ela traz o ponto que já foi, né? Ela acontece realmente. A palavra dita não tem volta, é como um tiro. Depois que você falou, ela não volta mais, né? Então temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Elisângela, às vezes dói mais que um tapa, sem dúvida, sem dúvida. É, conforme a gente coloca aquilo que nós estamos sentindo, é a forma como isso vai passar, né? Mas, como eu falei do barbante, as energias que a gente troca quando a gente está conversando com alguém, quando a gente tá trocando ideias positivas, a gente recebe energia muito boa. Assim como disse o Alisson, quando a gente fala alguma coisa dura, nós também estamos trocando energias agressivas, que às vezes são importantes, sem dúvida são importantes. Cada vez que nós colocamos nós o vocabulário que nos é próprio, nós emitimos forças que destroem ou edificam. Então, uma pessoa que está acostumada a falar palavrão, a falar palavras chulas, ela só vai destruir, ela vai jogar para frente e a energia que ela está jogando é uma energia destrutiva. As pessoas que já têm uma palavra de conforto, já têm uma palavra carinhosa, elas mandam energias de amor, energias iluminadas. Então, de qualquer maneira, nós estamos trocando energias. Enquanto vocês vão colocando mais comentários, né? Eu vou esperando aí, cada um sempre tem alguma informação de si. Quero lembrar uma historinha muito antiga da corrida dos sapinhos. Eles colocaram lá alguns sapos para correr, alguns bichos, né, para correr, e o sapinho estava no meio. E aí os outros animaizinhos começaram a gritar, né, para os outros bichinhos, para eles correr, corre com ele, corre, não sei o que, foram gritando. Mas para o sapinho, eles, ih, sapo, com esse passo você não vai na frente não, você não vai chegar lá não. Que do sapo? Ih, sapo. E o sapo continuava pulando, devagarzinho ele foi pulando, foi pulando, foi pulando. E os bichos continuaram gritando, para, sapo, desiste, você não vai chegar lá não. Desiste, essa corrida já era, não dá para você não. E ele continuou e continuou e chegou ao final da corrida. Não ganhou, não venceu, mas ele chegou ao final. E no final, eles, mas você é insistente, você é persistente, o que aconteceu? Você não ouviu o pessoal falando que você não ia chegar? E todo mundo estava com razão, e ele descobrindo que o sapo era surdo. Nós acabamos destruindo, né, as pessoas, e é preciso, às vezes, não ouvir certas coisas. Às vezes a gente está num diálogo, está numa conversa com alguém, e a gente tem que fazer ouvidos mouros. Outra frase aí que a gente vem lá de trás, de um tempo antigo, né? Para a gente, como Jesus sempre falava, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. A gente tem que selecionar, filtrar, né? Vamos falar dos tipos de palavras, já que a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de vibrações, energias. Camila,
Comentário da Camila. No dia da apresentação do meu TCC, um professor, membro da banca, contou essa história do sapinho e me comparou ao sapo. Meu pai chorou muito com isso. Tá vendo? É um exemplo muito conhecido, o pessoal sabe que é assim, e nós temos que fazer isso. Às vezes, fazer de conta que não estamos ouvindo, né, as críticas, as duras críticas, e selecionar, filtrar aquilo que pode ser importante para mim, que eu preciso ouvir, e o que eu não precisar ouvir, eu tenho que jogar fora, né? E aprender com aquilo que é importante. Vamos falar de alguns tipos de palavras, né? Primeiro, as palavras que edificam. Tem uma amiga que gosta muito dessa palavra, né? Leituras edificantes. Me lembra muito da Juliana. Palavras que edificam. É aquela palavra que educa, aquela palavra que anima, aquela palavra que perdoa, que orienta, que corrige com fraternidade. É aquela palavra que a gente quer ouvir todos os dias. Quando você acorda e dá um bom dia, você quer receber um bom dia de volta. Quando você sai para o trabalho, você vê alguém na rua, se você estiver disposto a também dar uma palavra edificante, o retorno vai ser a mesma coisa. Nós receberemos a mesma palavra, o mesmo presente, né? São essas palavras, palavras que edificam. Estou procurando me vigiar para só falar com amor. Até quando vou corrigir ou quando estou brava. Essa é a postura. Essa é a conclusão, né? Nós vamos chegar nela mais lá para frente, mas esse é o grande objetivo de todos nós. É tentar policiar a nossa palavra, porque quando ela sai, não tem jeito de voltar, né? Não dá para voltar atrás. A gente já soltou. Então é preciso realmente dar uma policiada no que estamos falando, né? Palavras edificantes, um outro conjunto de palavras é a palavra morta. São aquelas palavras que podem machucar, né? As palavras que magoam, que denigrem, caluniam, corrompem, machucam, violentam. E às vezes a gente faz uso desse tipo de palavra inconscientemente, pelo vício da linguagem. Às vezes a gente está falando com alguém e a gente acaba usando um apelido, usando uma forma de brincar diferente. Às vezes aquela coisa do sincericídio, né? É preciso ser sincero, sim, falar, sim, mas é preciso pensar. Muitas vezes a gente machuca os outros e a gente podia ter falado a mesma coisa de forma diferente, de forma mais tranquila, de forma mais caridosa. Então, fica aí, né, para a gente pensar como é que eu estou usando a minha palavra. Vamos lá ao comentário da Vanessa. Uma vez eu tive uma aluna que era especial e tinha muita dificuldade com a matemática. E eu fui tentando descobrir o porquê dela ter essa relação de rejeição com os números. E depois de um certo tempo, percebi que quando ela tentava fazer as contas, ela repetia para si: eu não sei fazer contas. Essa frase que ela repetia, ela ficava para si mesma dizendo: eu não sei fazer contas, eu não sei fazer contas. Descobri depois que era falada pelos pais para ela. Me serviu para ver como as palavras têm um grande peso na vida das crianças. É, isso é um exemplo para quem é educador, isso é um exemplo para quem é mãe, para quem é pai, para quem é tio, tia, irmão mais velho, para quem é primo, para quem tem criança perto de si. Jamais ficar, desiste, você é burro. A gente sempre tem essa coisa de brincar e falar, né? Nossa, para com isso. Você não vai conseguir. Uma vez eu gravei, eu tenho isso até hoje. A Leandra era muito pequenininha e eu fiz uma gravação no celular há muitos anos atrás e falei para ela assim: coloca aí com a sua voz. Eu posso, eu não vou desistir. Eu tenho competência para fazer isso. E aí até hoje tem a voz dela pequenininha, bem miudinha, e ela falando: eu posso, eu vou conseguir. Porque a gente tem que incentivar para que a criança tenha isso dentro de si, essa força interior. A palavra é vibração. Nós precisamos trabalhar. E ter esse cuidado, né? Às vezes a gente fala assim: nossa, mas está tão claro, não está claro para você? Bom, mas
Pode não estar claro para o outro, está claro para você que está dizendo. Palavras também são preconceituosas. E são. Hoje nós estamos vivendo, né, Carlos, num mundo em que o preconceito ele bate a nossa porta, a gente não percebe assim. Existe um radicalismo, existe muita gente brigando por nada, mas existe muito preconceito na nossa forma de falar. E aí a gente quer se defender, dizendo que não, a minha intenção não era essa, vocês estão levando para o lado errado, mas a gente tem um preconceito velado nas nossas palavras. Precisamos cuidar, né? Raquel, ainda mais para os ouvidos de crianças, sempre estimular a se sentirem confiantes, não é? Porque também elas guardam isso para uma vida inteira. Isso vai influenciar não só agora, lá atrás, né? Já influenciava quando era pequenininho e lá na frente vai vir também com uma carga muito grande para eles, né? Às vezes ajo mal com meu filho e em seguida lembro que a gente tem que estimular os talentos deles. E aí a gente fica até com vergonha, né, Raquel? Porque aí já foi. Aí a gente já falou, a gente já gritou, a gente já fez o que tinha que fazer e aí não tem mais o que fazer, né? Já não tem como voltar atrás. Por isso, cuidado. Uma palavra dita é um tiro dado, né? É preciso vigilância, vergonha. Essas dentro das palavras mortas, tem as palavras que bloqueiam. Os gritos, eles não educam jamais. Eles ensurdecem o coração, bloqueiam o pensamento, destroem o respeito e tornam você violento, mas não educam. Então não adianta gritar. Às vezes a gente está nervoso, a criança não faz aquilo que a gente quer, a gente está numa discussão, a pessoa está ali defendendo a ideia dela e aí você quer alterar, você levanta a voz acima do outro, não adianta. O que vai acontecer é a gente ficar surdo, no mínimo, né? Mas aprender com o grito a gente não vai aprender. Camila, passei por isso quando pequena. Até hoje escrevo uma certa palavra de forma errada, porque fui muito atacada por uma professora na terceira série por conta de escrever essa tal palavra errada. Os traumas, né, que vêm lá de trás e que a gente vai carregando, a gente vai trazendo e vai levando para a nossa vida. Eu até. As atitudes também são danadas, viu? São terríveis. Depois eu conto mais alguns eventos assim. Elisângela, o que dizer para uma mãe que fez isso com o filho, que faz isso com o filho? A gente precisa entender, hoje, por exemplo, já é uma forma de dizer que a gente precisa vigiar, né? Antigamente isso era mais comum. Hoje, Elisângela, já não está acontecendo isso com tanta frequência. Mas quando a gente vê uma situação dessa, com todo carinho, a gente pode chegar nessa mãe e tentar dizer para ela, ver, né, fazer com que ela veja que não houve resultado. Depois que ela gritar, depois que ela xingar e depois que ela falar essas frases horríveis, a gente primeiro explica, né? Não houve resultado. O grito não trouxe nenhum resultado. E essa forma de diminuir a criança pode ser prejudicial para ela no futuro. Tem que falar com muito carinho, com muita propriedade, para que a mãe também não se sinta violentada no seu direito de mãe, porque existe aquela cultura da mãe, né? A mãe antiga, aquelas pessoas antigas que não respeitam ninguém, colocarem, né, nenhum tipo de intervenção na sua forma de criar. Então, com todo carinho, olha a Vanessa dizendo, ainda há tempo de mudar, Elisângela, sempre podemos ter atitudes diferentes que nos levem para o amor. Então, sempre falar, tentar conversar com essa mãe com jeitinho, às vezes a gente tem alguma ascendência sobre ela, a gente pode falar, ou se não tiver, pedir para alguém entrar em contato com alguém que tenha mais contato direto com essa mãe e falar realmente e explicar com muito cuidado, né? Então não adianta gritar, não adianta ser duro. Dentro das palavras mortas, e aí eu não vou entrar muito nesse assunto, porque daqui a 2 semanas eu volto para conversar com vocês sobre maledicência. Mas dentro das palavras mortas estão a fofoca.
A fofoca é a gente falar pelo outro. O outro não está nem presente. E se tiver presente, a gente nem fala, né? A fofoca, a gente fala em nome de alguém. A gente conta as coisas em nome de alguém. E é uma conversa de um valor muito baixo que pode deteriorar relações importantíssimas. Antes de eu ler os dois comentários da Raquel, eu vou deixar uma pergunta, ainda dentro das palavras mortas, para vocês irem pensando. Quantos conflitos não são provocados por fatos inverídicos? Quando a gente fala uma mentira e a gente provoca uma coisa muito maior, né? Uma consequência, um desastre muito maior. Quando a gente fala uma inverdade, né? Quantos suicídios foram causados por calúnias e difamações? Quantas dores e separações foram provocadas por melindres propagados pela fala? Olha as inverdades, a fofoca e as consequências. A Raquel disse, sim, Elisângela, estamos aprendendo a perceber, perceber o erro já é vigiar. Muitas mães estão estressadas com muitos problemas. E não só da vida em si, né? Da própria criação, da vida em si, né? Da própria criação. Educar um filho é muito difícil, é muito estressante, a gente sabe disso. Ainda mais espíritos como estão vindo agora, esses espíritos que são autônomos, eles se bastam, né? Eles são muito desafiadores. Então é preciso ter mais cautela ainda, porque ali com aquele espírito tem uma história de bagagem de vidas e vidas e vidas. Então a gente precisa respeitar esse espírito, que é uma criancinha nascida agora, mas é um espírito que tem muita história. E não é com grito, não é com denegrindo a imagem, com essa negatividade que nós vamos educá-lo e fazer com que ele melhore. A Elisângela disse verdade, mas corta o coração ver as crianças sofrendo com palavras duras. É, muito duro, né? Muito triste. Se nós pudermos ajudar, né? Fica aí a oportunidade, né? Fernando, Efésios, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudam os outros a crescer e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Ótimo esse recado para nós que vem da Bíblia, para a nossa vigilância, para o uso da palavra boa, né? Lembrando também que, como a prece nos traz boas vibrações, as palavras ditas para o mal também abaixam a nossa frequência vibratória e acabamos recebendo um mal que desejamos para o outro. Lei de ação e reação, sem dúvida, né, Vinícius? Concordo plenamente. O casal só pode entrar um, né? Não pode entrar os dois na live. Vinícius, eu concordo. Quando a gente joga uma bola na parede, ela volta para nós com a mesma força que nós atiramos. Se eu jogar forte, ela vem como uma pancada para mim. Se eu jogar lento, leve, suave, ela vem lento, leve, suave. Então, a palavra diz do que está cheio o coração, não é? Água. Então, antes da gente machucar o outro, João Nunes Maia fala no livro Horizontes da Fala, pelo Espírito Miramês, ele diz o seguinte: se porventura a imprudência quiser se manifestar por intermédio de tua boca, sopra em direção à terra, sem nada dizer. A ajuda do pensamento ser-te-á bem melhor. O grande laboratório do chão transformará tua energia descuidada em força construtiva na sustentação do reino vegetal. Dota a tua conversa desde cedo de cuidado, sem cansar quem te ouve e sem demonstrar cansaço de tua parte. Olha que lindo. Dota a tua conversa desde cedo de cuidado.
Então é preciso realmente a gente pensar. E como disse a Malu, elaborar. Né? Eu tenho todos os pensamentos na minha cabeça e eu preciso elaborar antes de botar para fora, antes de soltar. Porque eu estou mandando energias. É, Aí vem uma dica, né, de proteção mental e espiritual para quem está recebendo essas palavras. Nós precisamos nos proteger, nos blindar, fazer dentro de nós, em torno de nós, uma redoma com a nossa força mental. Como que faz essa redoma? Pensamento positivo, pensar bem, pensar coisas boas, nos iluminar através da prece, como disse a Vanessa, mas é nos iluminar. E essa iluminação é que vai nos proteger, é que vai fazer com que eu tenha essa redoma e quando alguém vier me atacar com as palavras duras, eu estou totalmente protegida, inteiramente protegida. A palavra ela tem um poder fluídico que nós não percebemos quando a gente conversa com alguém. Uma vez eu estava dando palestra e uma médium conhecida nossa chegou para mim depois que terminou a palestra e disse assim: num determinado momento eu percebi que da sua boca saíam algumas luzes azuis. E olha que interessante, eu só comentei isso porque a gente não vê. Nós, né, que estamos ali, as pessoas que estão assistindo, não veem o que está saindo da nossa boca. Mas as palavras, elas têm um poder fluídico. E a vibração esse poder fluídico, a vibração dessa palavra, ela depende do nosso estado mental, de como está a minha casa, como disse o Carlos, a palavra diz do que está cheio o coração. Então, dependendo do que tem dentro do meu coração, do que a minha casa interior está cheia, é o que vai alimentar essa minha palavra. Toda palavra vai com uma assinatura pessoal. Então, a minha palavra vai carregada desses fluidos que são próprios de mim, né? A saúde mental e espiritual é muito importante para não nos afetarmos pelas palavras dos outros, que nem sempre são construtivas. Por isso a terapia é tão importante, com certeza. E por isso a reforma íntima, nós falamos que o objetivo da reforma íntima é para isso, Carol. É para nos fortalecer, porque nem todas as pessoas estão preparadas, estão disciplinadas, estão prontas. Tem pessoas, como disse até a Elisângela, né? O que fazer com as mães que fazem isso, que falam de forma negativa com seus filhos? E não só essas mães, mas as pessoas que continuam xingando e reclamando e falando coisas ruins o tempo todo e sendo duras com a gente. A palavra é impregnada do magnetismo de quem a profere. Ela traz tudo de nós, né? Como disse o Carlos, ela traz tudo. E no mundo carnal, e aí vem aqui uma dica de André Luiz, do livro Obreiros da Vida Eterna. No mundo carnal, a metade do tempo nosso, mundo carnal, nós vivemos aqui, né? Nós seres humanos, a nossa metade do tempo é desperdiçada inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Olha o mundo que a gente vive. Metade do tempo a gente perde falando bobeira, desperdiçando essa vibração, esse magnetismo que poderia ser transformado, que poderia ser transformador. Não se previnem nossos irmãos, nós, né, de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. E aqui ele cita e fala, inclusive, de uma mediunidade que nós comentamos a semana passada no estudo da Vanessa, que se chama ideoplastia, que é a capacidade de plasmar aquilo que nós estamos falando e aquilo que nós estamos pensando. Quando a gente fala, quando a gente pensa, essa ideia, ela é criada, ela se cria e fica naquele ambiente. Fica com a pessoa, fica com quem ouviu, fica com quem falou e fica no ambiente. Tem uma parte do livro, eu não lembro qual livro da Ivone do Amaral Pereira, em que ela, da trilogia,
um dos 3 livros da trilogia dela, em que ela chega num determinado lugar, ela e o Roberto de Canaleiras, os dois estão olhando o mesmo ambiente e lá longe eles observam um lugar. Ele vê aquilo tudo destruído, tudo caindo aos pedaços, a própria construção. E ela olha, de longe ela percebe um lugar bonito, iluminado, cheio de cores e luzes. E os dois no mesmo lugar, vendo de longe o mesmo cenário. Para vocês perceberem como as vibrações são diferentes e peculiares, individuais e que plasmam, ficam nos lugares. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no Centro Espírita e nós acabamos a palestra e aí o nosso presidente foi e falou assim: já pensou daqui a 100 anos a gente na espiritualidade chegar aqui nessa casa espírita, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar e pudermos ouvir o que a gente falou aqui hoje, que a palestra tinha sido muito bonita, e a gente puder ouvir o que a gente falou aqui hoje, e realmente é possível, porque as coisas ficam impregnadas, ficam plasmadas no ambiente material. Acho que é nas Voragens do Pecado. Eu sei que é na trilogia, Vanessa, eu não me lembro qual dos 3. Obrigada pela lembrança. Ainda no poder fluídico das palavras, Joana de Ângeles traz para a gente que no santuário da bênção, a espiritualidade nos ensina que deveríamos selecionar e cuidar mais do que falamos, pois as palavras criam campos favoráveis ou não aos nossos serviços. Imaginem, né? Que a gente está ali tentando fazer um trabalho e tentando não brigar, não discutir, no meio da casa, perto da família, e de repente um irmão começa a discutir e você está no campo de trabalho seu espiritual, evolutivo, e você estava lutando, vigilante, tentando não falar nada, de repente alguém quebra a sua sintonia e você solta uma pérola e baixa a vibração. E aí, como é que fica? Então a gente destruiu o meu campo de trabalho, o meu laboratório, que eu estou ali para evoluir, para fazer as pessoas evoluírem, para tentar crescer, né? Então, nós respiramos a atmosfera do interlocutor. E se nós respiramos o que ele fala, nós respiramos o que nós falamos também. Então é como se nós estivéssemos jogados no meio de um grande balde de fluidos, onde todas as palavras, tanto as minhas quanto as deles, vão se misturar ali e trazer energia para mim, para ele, para quem está do lado. A gente infecta todo mundo, a gente contamina todo mundo. Olha, o Carlos acabou de falar que a palavra é impregnada do magnetismo de quem a profere. E nós temos aqui: pelo magnetismo da palavra, todos ingerem o fluido da conversação. Todos. Qual é a melhor forma de falar? E aí, quem pode nos dizer qual é a melhor maneira da gente falar? Eu acho que nós tivemos um exemplo aqui, né? Um exemplo de docilidade e austeridade também. Porque ele esteve entre nós, foi manso, foi sereno, falou, mas também foi austero, foi duro. Ele explicou exatamente o que tinha que ser explicado e falou como fazer. E foi Jesus, né? O nosso mestre, que teve pensamento, palavras e a ação. Mentalizar Jesus e então falar, não é? O nosso mestre, se colocando no lugar do outro com empatia. Sim, é assim que nós temos que falar. É exatamente assim, como Jesus. Porque Jesus, ele não só se colocava no lugar do outro, né? Ele não só usava empatia, mas ele era a expressão de amor. Ele tinha uma palavra de luz para qualquer um que chegasse perto dele, né? Fosse quem fosse, Jesus sabia como recebê-la, como atuar, né? Nós estamos quase terminando. Eu queria deixar assim também
que as palavras, elas são revestidas de atitudes. A gente não pode simplesmente pensar que é só controlar a palavra, disciplinar a palavra. A gente precisa também valorizar a atitude. Sem o ato, sem a forma, sem essa força da obra, não adianta. Só vigiei a minha palavra, não falei, mas eu não fiz. Aquilo que eu penso, aquilo que eu mentalizo, aquilo que eu queria, eu não fiz. Então, tem até uma historinha legal de um pai que sempre tentando educar o seu filho, e o filho era todo perdido, era todo desajustado, e esse pai sempre tentando, sempre ali, filho, você tem que melhorar, vem cá me ajudar. Ele tinha um jardim na casa dele, vamos quebrar aquelas terras do jardim, eu queria arrumar o jardim, queria plantar umas flores diferentes, vem me ajudar. E filho nada, o filho só saía, ia para balada, ia para rua, e não queria ajudar, não queria fazer nada, não queria estudar. E o pai sempre tentando e sempre pedindo para ele: filho, vem me ajudar, vem. Olha, eu já estou velho, eu estou com esse jardim, eu queria fazer uma horta no fundo, a gente precisa ter legumes, a gente não tem o que comer, vem ajudar seu velho pai e tal. E o filho nada, o filho só ali perdido. Aí um dia a polícia conseguiu pegar o moleque com drogas, com um monte de coisa, e acabou prendendo o rapaz. Quando ele foi preso, ele recebeu uma carta do pai chorando, que estava todo desiludido, todo triste, porque o filho não ia estar com ele ia ter que ficar sozinho, agora ele não tinha como arrumar o sustento, o próprio sustento, a hortinha que ele queria fazer, não deu tempo. E aí o filho foi, e a polícia chamou o rapaz na cadeia, para ele contar onde ele tinha malocado, né, escondido a droga que ele foi. E ele foi e falou assim, e ele não queria contar, por fim ele foi e falou: quer saber? Eu escondi no jardim do meu pai. E aí a polícia foi lá e pegou, virou os torrão de terra, quebrou as terras tudo, e arrebentou o jardim e tal, deixou as terras tudo molezinha lá e não achou nada. E foi embora. Quando chegou lá, o filho mandou uma carta pro pai: pai, desculpa tudo que eu fiz. Eu sei que eu errei, mas pelo menos eu consegui arrumar o jardim, né? Atitude. É uma historinha simples, mas para a gente ver que a gente precisa fazer, né? Não é só falar. Ivan, seja bem-vindo, tudo bem? Bom, falta aqui 3 minutinhos para a gente terminar. Nunca fales ferindo, atitudes, né? Nunca fales ferindo, mesmo que o descuido dos outros te fira. Nunca fales com nervosismo, mesmo que a intolerância dos outros te inquiete. Nunca fale com tristeza, mesmo que a melancolia dos outros se aproxime de ti. Então sempre te acalma para não pecar pelo erro da fala. É interessante a gente pensar, né, que a gente precisa encher o nosso coração de amor, né? Porque é ele que é um instrumento da fala. Eu quero deixar uma para vocês, deixa eu ver se eu consigo, se vocês conseguem ler. Não. Ela sai, não vai dar para vocês ler porque ela sai invertida. Como posso usar minha palavra para construir e edificar os valores do Cristo? Eu vou deixar essa pergunta como reflexão para a gente finalizar, né? De que forma eu posso usar a minha palavra para trabalhar em nome de Jesus, né? De que forma? Aí a gente pensa, né? Cada um leva para si daquilo que acredita, daquilo que quer e que acha que vai calar fundo dentro de si. Eu que agradeço a todos vocês, a presença. É um prazer recebê-los, né, nas nossas lives, nos nossos estudos. Quero fazer aqui, mais uma vez, a propaganda dos outros estudos. Na segunda-feira tem live ou vídeo, né? Sempre ou é live ou é vídeo. Da Evangelho na segunda-feira,
Na terça-feira, o estudo de Edmilson, as obras de André Luiz. Na quarta-feira, Reforma Íntima. Na quinta-feira, nós temos os estudos do Lenart, que é o Livro dos Espíritos. E no sábado, de novo, Evangelho. Nós vamos terminar o nosso estudo com a nossa prece, que eu disse para vocês que seria mais uma canção. E aí a gente pode aproveitar esse momento, porque sempre é um momento de passe, né? Como a gente está em casa, como se fosse um evangelho no lar, a gente faz um passe coletivo, e é bacana para que a gente possa se acalmar e receber essas vibrações de amor com a boa palavra, a palavra edificante. Eu amo todos vocês, eu estou com saudades de todos vocês, e assim que esse período de luta, de guerra, né, acabar, a gente se encontra de novo. O que eu posso pedir é para vocês ficarem em casa, é muito sério. Infelizmente eu não posso fazer isso, eu sou da área da saúde, eu tenho que estar lá no front, mas quem puder, fique em casa, já vai passar, tenham fé no Pai, que já vai passar. Nós já estamos vencendo esse transtorno. Se fosse por um dia, somente por mais um só dia, para você fazer o que ainda não fez. O que é que ainda não fez? O que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez. Fosse sua última vez. O que perdoaria? O que você relevaria? Priorizaria no dia da última vez? Fazer diferente, talvez. Sorriria mais fácil, talvez abraçasse mais fácil, um gesto pequeno, um ser mais cortês. Fazer diferente, talvez. Aprender, respeitar sentimentos e saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de seu dia, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto, não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje porque não sabemos qual será a hora da partida. Aprender a respeitar sentimento, e saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de seu dia, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto, não há tempo a perder, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje porque não sabemos qual será a hora da partida.
Muito obrigada a todos. E nós nos encontramos na semana que vem. Muito boa noite. Eu vou encerrar e vou repetir a música da introdução. E vocês não deixem de participar das próximas lives, viu? É muito importante a gente estar sempre junto aqui. Boa noite, beijo, brigadão a todos, viu, gente? Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até a luz do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja eternamente como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Beijo pra todo mundo.